Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês nossas aulas sobre gestão de sistemas digitais na web. Essa é a nossa videoaula 4, Qualidade e Testes em Web App, apresentando a parte 4, Testes em Web App. Sempre lembrando para vocês darem uma olhada nas nossas notas de aula que detalham esse conteúdo apresentado para vocês. Então vamos lá para a nossa videoaula 4, Qualidade e Testes em Web App, parte 4. Testes em Web App. Os testes em aplicativos web têm como principal objetivo observar a aplicação usando combinações de entradas e saídas de estados de forma a descobrir falhas nesse software. Os testes necessitam ser vistos como um processo de desenvolvimento que é efetuado ao longo de todo o projeto e não apenas no final, na entrega ao usuário. Ou seja, testes de aplicativos devem ocorrer em todas as fases de desenvolvimento desse aplicativo na entrega de suas demandas. A atividade de teste é uma tarefa complexa que deve ser dividida entre as fases do projeto, atendendo a objetivos distintos, também que são fases conhecidas como níveis ou etapas de teste. Nós temos aí o teste de unidade, que tem como foco principal as menores unidades de uma aplicação, que podem ser funcionais, procedimentais, métodos ou classes. Nesse contexto das aplicações web, a unidade pode ser considerada uma página e seus elementos, como campos, textos, formulários, botões, links, scripts, ou mesmo o serviço web. No teste de integração, nós temos a realização desse teste após as unidades terem sido testadas individualmente. Nós reunimos os diferentes módulos, integramos os diferentes módulos, e à medida que essas partes são colocadas para trabalhar em conjunto, é preciso verificar se há integração entre elas e o funcionamento ocorre de maneira adequada. No contexto das aplicações web, pode ser considerada a integração de páginas web ou mesmo a composição de serviços web. No teste de sistema, nós temos o teste realizado quando o sistema está completo, todos os módulos já estão previamente testados, já estão funcionais, já estão reunidos, todas as suas partes estão integradas. O objetivo do teste de sistema é verificar se os requisitos funcionais e não funcionais que foram especificados estão corretamente implementados. O sistema então é validado como um todo em um ambiente de produção, o mais semelhante possível ao ambiente real de operação, junto aos usuários no seu dia a dia. E o teste de aceitação, que é realizado pelos usuários finais do sistema, que vão avaliar se o produto entregue está de acordo com o solicitado, com as funcionalidades solicitadas, sem apresentar erros, ou seja, atendendo os padrões de qualidade que foram exigidos. O cliente instala e executa os aplicativos em seu próprio ambiente, utiliza esses aplicativos, utiliza segundo também as suas necessidades e verifica as respostas que são retornadas. Temos ainda o teste funcional, que é uma técnica utilizada considerando o programa ou aplicação a ser avaliado como uma caixa preta. Para fazer esse teste de caixa preta, são fornecidas entradas e avaliadas as saídas geradas para verificar se estão em conformidade com os objetivos especificados. Esses testes são feitos em um ambiente controlado, fora do ambiente de produção. Isso deve ser relevante, essa informação deve ser observada. Os detalhes de implementação não são considerados. Os critérios de cobertura mais conhecidos dessa técnica de teste funcional são particionamento por equivalência, análise de valor limite e gráfico de causa e efeito. O teste estrutural, que também é chamado de teste caixa branca, avalia o comportamento interno daquela unidade de software. Essa técnica trabalha diretamente com o código-fonte para avaliar aspectos como caminho lógico, como específico condições, verificar se não há redundância de código, E os critérios de cobertura associados a essa técnica são classificados com base na complexidade do sistema, nos fluxos de controle e no fluxo de dados. Os critérios de teste desse tipo de caixa branca podem ser teste de todas as páginas, quando se refere a páginas web, onde cada página do aplicativo deve ser visitada como teste pelo menos uma vez, teste de todos os hiperlinks, onde cada link da página deve ser percorrido pelo menos uma vez,
teste de todos os caminhos, onde todos os caminhos da aplicação devem ser percorridos pelo menos uma vez, e teste de todos os usos, onde todos os caminhos de navegação vão ser verificados, considerando todas as possibilidades de uso para todas as definições das variáveis, formando assim uma dependência de dados. E temos ainda a técnica de teste de caixa cinza, que é uma combinação de técnicas funcionais e estruturais que considera tanto o comportamento da aplicação quanto a sua estrutura interna. É esperado que a utilização dessa técnica vai ajudar a revelar problemas que não foram encontrados anteriormente, que não foram capturados, não foram verificados individualmente, a partir das técnicas funcionais e estruturais aplicadas anteriormente, especialmente problemas associados a fluxo de informação, a compatibilidade quanto à distribuição do hardware, diferentes tipos de hardware dentro de uma mesma estrutura computacional, e configurações diferentes de software de sistemas. Considerando que nós temos hardware diferente, muito provavelmente nós teremos configurações de software também que podem gerar algum tipo de problema, trazer algum tipo de problema no funcionamento na nossa aplicação que está em desenvolvimento. Bom, os processos de teste web app, eles englobam várias etapas do desenvolvimento do próprio web app. Primeiramente é testado e revisto o conteúdo e o fluxo de teste, que ocorre da esquerda para a direita e de cima para baixo. O que é visível para o usuário fica no topo dessa pirâmide que nós estamos mostrando no slide, seguindo pelos processos de estrutura, questões de instalação e implementação. Veja que nós temos teste de conteúdo, teste de interface, teste de navegação, teste de comportamento. O projeto de componentes está relacionado aos testes de componentes, que vão envolver configuração, desempenho e segurança. O projeto da arquitetura está envolvido aos testes de navegação. O projeto de navegação ele também vai estar envolvido com os testes de navegação. O projeto de conteúdo relacionado ao teste de conteúdo. O projeto estético relacionado à interface, assim como o próprio projeto de interface. Lembrando que nós partimos de aspectos de tecnologia, quando falamos de configuração, desempenho e segurança, e estamos referindo à interface, à navegação, à inteligibilidade ao lado do usuário. O teste de conteúdo, ele é revisto em termos de conteúdo, com a revisão dos documentos, busca de erros, violação de lei, de imagem, direitos autorais, etc. Esse teste busca descobrir erros de sintaxe, tipo erros ortográficos e gramaticais, na parte de textual, na parte de representação gráfica e outros meios, descobrir erros na exatidão ou na integridade das informações de qualquer objeto, que é visto através da navegação, e encontrar erros na estrutura ou organização do conteúdo fornecido para o usuário final. O teste de interface, ele faz uma análise e revisão da interface, para garantir que esteja em conformidade com os requisitos dos interessados, incluindo a análise de caso de uso. O próximo passo são os testes após o término do projeto, que experimenta mecanismos de interação e validação de aspectos estéticos da interface do usuário. O objetivo é encontrar erros relacionados com a interface, da maneira como eles são implementadas essas interfaces, as semânticas de navegação, funcionalidade da aplicação e exibição do seu conteúdo. Os testes de navegação têm como objetivo garantir que todos os mecanismos que o usuário pode utilizar para a navegação estejam em funcionamento correto, confirmar que cada semântica de navegação possa ser alcançada por cada tipo de usuário. E o teste de configuração visa testar um conjunto de configurações do cliente e do servidor para assegurar que a navegação seja a melhor possível e isolar possíveis erros, independente de estrutura computacional disponível. O teste de segurança focaliza elementos distintos, que são o servidor, que disponibiliza a web app, o caminho de comunicação entre o servidor e o cliente e o próprio ambiente do lado do cliente. Esse teste de segurança ele focaliza o acesso não autorizado ao conteúdo,
as funcionalidades do aplicativo, que juntamente com o servidor e o ambiente representam um alvo para hackers e outras pessoas que buscam ter um acesso indevido à aplicação. Seja para roubo de informações, seja para modificação de conteúdo, degradação de desempenho, afetar funcionalidades, entre outros. E o teste de desempenho visa descobrir problemas que possam afetar o acesso à requisição do usuário ao serviço, e que podem estar relacionados à falta de mecanismos do lado do servidor, largura de banda inadequada, no que diz respeito ao meio de comunicação, bancos de dados inadequados ou ultrapassados que necessitem de reforço, sistemas operacionais que necessitem de atualização, necessitem de uma melhor atenção em termos de configuração, funcionalidades da aplicação mal projetadas e problemas mesmo referentes ao hardware ou software já existente. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais essa nossa videoaula. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Lembrando mais uma vez em consultar as nossas notas de aula. Espero vocês para a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até a próxima! Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!